Você sente medo da sua mãe? Tem crises de ansiedade quando precisa falar com ela? Inclusive, não sabe nem como se posicionar diante do perfil de mãe que ela é? Pois bem, isso tem tudo a ver com o caso que a gente vai analisar aqui hoje no Clube da Liberdade. Sejam todas muito bem-vindas. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. Inclusive, quero fazer um convite mega especial, porque no dia 28 de outubro, daqui a 2 semaninhas, eu estarei realizando Missão Independência, o meu evento online e gratuito, onde lá eu vou mostrar para você o passo a passo para você se libertar do controle da sua mãe. Para isso, você apenas tem que clicar no link que está na bio, lá do Instagram, e entrar dentro do grupo do WhatsApp para você receber todo o material de forma muito exclusiva. Então, vamos lá. Vamos à história de hoje. E se você também quer mandar a sua história na relação com sua mãe pra mim, pode ir lá no meu direct e me mandar, certo? Que de forma anônima eu vou trazer aqui pontos de discernimento pra você. O que é que ela diz aqui? Oi, Mi. A minha história é que sinto muito medo da minha mãe. Tenho crises de ansiedade. Ela vive fazendo chantagens, inventando histórias e na maioria das vezes eu cedo. Ela fala me intimidando. E já tenho 31 anos, sou adulta, mas me sinto uma adolescente controlada pela mãe. Sei que tenho sido muito boazinha e preciso me posicionar. Tenho pena por ela ter sofrido na vida, mas sinto que é a minha vida quem sofre mais ainda por eu permanecer assim. Muito boa essa fala dela. Tenho pena por ela já ter sofrido na vida, mas sinto que é a minha vida quem sofre mais ainda por eu permanecer assim. Me dá uma luz do que fazer. Eu preciso melhorar. Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Vamos entender então o perfil dessa mãe. A gente já sabe que é uma mãe controladora, a gente já sabe que é uma mãe que tem características dominantes e é importante a gente saber como surge um desenvolvimento de um perfil de uma mãe controladora. Inclusive, para ter um discernimento de vocês, tem se falado muito sobre mães narcisistas. Nem toda mãe que é controladora, nem toda filha que tem dificuldade no relacionamento com a sua mãe, ela tem uma mãe narcisista, certo? Inclusive, eu vou apresentar isso para vocês lá no Missão Independência. Só de perfis de mães existem 7. Existe a mãe controladora, a mãe narcisista, a mãe depressiva, a mãe super protetora, a mãe perfeccionista. Existem vários perfis, não apenas um. É porque tem se falado muito do perfil do narcisista, mas nem toda mãe que tem controle e dominância se enquadra dentro desse perfil, certo? E uma mãe controladora, ela geralmente provém de uma infância de muita vulnerabilidade. Então foi aquela mulher que passou por determinadas situações na vida no qual ela não tinha controle, no qual ela não tinha maturidade para lidar com todos os desafios. Os desafios de fora eram muito maior do que os recursos que ela tinha interno para lidar com tudo que estava acontecendo na vida dela, para lidar com toda aquela situação que muitas vezes foi de frustração, de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade financeira, de fragilidade a nível dos vínculos e das relações. Muitas vezes ela não tinha uma família acolhedora, ela não tinha uma família protetiva em relação aos cuidados. Pelo contrário, às vezes são mulheres que têm uma marca muito grande de desamparo. O problema de tudo isso é que nesse repertório, essa mulher não cuidou dela própria, ela não cuidou dessas marcas, ela não cuidou dessas feridas, de modo que ela foi se atropelando aí na vida até que chegou o momento em que ela se tornou mãe. E esse momento onde a mulher ela tem essa passagem para se tornar mãe, para o exercício desse lugar, para esse exercício desse papel, ela tem um senso de onipotência muito grande. Porque às vezes a vida dela vinha sem algum tipo de controle, vinha de uma forma muito quando ela sentia que não conseguia conduzir as coisas na vida dela. Só que quando você tem uma gravidez, o processo de gestar um outro ser humano, isso é um lugar de muita onipotência, isso é um lugar de muito poder.
E é justamente esse lugar de muito poder que faz também com que ascenda na cabeça dessa mulher o controle. Ela entenda que, nossa, eu gerei isso aqui realmente é algo muito grandioso. É quando muitas mulheres, elas veem a oportunidade de pegar as suas filhas, já que veio, né, todo esse lugar de potência no qual ela passou a sentir a partir da gravidez, a partir da gestação, e querem colocar essas filhas no tamanho do vazio que elas têm. Um vazio que foi construído, um vazio que foi sendo solidificado pela falta de tratamento, pela falta dela olhar para as próprias feridas que ela tem com o passado e, de fato, escolher fazer alguma coisa. São muitas vezes mulheres que não têm uma boa autoestima, têm uma necessidade de validação e aprovação. Elas não sabem se entregar o melhor diante da vida, pelo contrário. Elas são mulheres que repetem, sem nem perceber, uma necessidade de controle, uma necessidade de dominância, que é para que elas sintam que elas não fracassaram, que aquele passado tão desgastante, tão devastador, de tanto desamparo, não volte mais para a vida dela. Muitas vezes não são mulheres felizes, muitas vezes não são mulheres realizadas, com uma potência máxima dentro de si. Inclusive, eu estava comentando com vocês na aula de ontem, porque eu acho engraçadíssimo. São justamente esse tipo de mãe, né, que teve uma série de movimentos intempestivos diante da vida. São mulheres que não souberam construir um bom repertório pessoal sobre a própria vida, mas é como se elas soubessem, assim, a receita do sucesso para a vida da filha. É como se ela soubesse, assim, o que a filha tem que fazer. E isso é um problema muito grande, porque ninguém tem a receita para o outro, a gente só pode ter a receita para si. Então, o primeiro de tudo é você entender que são mulheres que viveram um passado aí hostil, com várias decepções. E justamente através dessa necessidade de controle que elas têm hoje, elas não toleram a frustração, porque a frustração lembra esse passado como se ela estivesse mais uma vez retornando para lá. Um passado no qual ela tem medo de sentir que mais uma vez está experimentando todo o nível de vulnerabilidade e de fragilidade. Só que o que é muito importante você saber? Isso é a história da sua mãe. Isso é o repertório da sua mãe. Isso não tem que ser o seu repertório, pessoal. Isso não tem que ser algo que você vai dar conta. É importante que a sua própria mãe enxergue isso. Ela que veja isso. E muitas vezes nas questões das ordens do dia, não é algo que a sua mãe vai ver. Não é algo que ela quer ver. Porque também enxergar isso é um nível de dor muito grande. Exige maturidade. Exige um olhar para uma determinada situação de dor, querer enfrentar e querer mudar. Mas muitas vezes essas próprias mães, elas não têm envergadura, elas não têm maturidade, elas não sabem como se posicionar com elas próprias, elas fogem de si, elas fogem de enxergar essa responsabilidade, elas fogem de enxergar essa grande dor. E aí, por isso também que não dá pra filha estar o tempo todo dizendo pra ela o que é que ela tem que fazer. Que ela tem que fazer terapia, que ela precisa mudar, ou tentar ficar explicando pra mãe qual é o problema da mãe. Porque não vai dar certo. É a mãe quem precisa, por conta própria, se é uma chave que vira de dentro pra fora, modificar. Entendido esse passado que gera mães controladoras, é muito importante que você saiba que é por isso que muitas mães atuam na base do medo, na base da disputa de poder, na base dessa necessidade de controle e de dominância muito grande. Porque através da sua vida, fazendo você muitas vezes ali de uma marionete, ela quer que a partir disso seja feito as vontades e os desejos dela. Seja feito todos os comportamentos caprichosos que ela entende. E vai ser a partir de você enquanto um projeto da vida dela, que na cabeça dela você tem que realizar todas essas coisas, certo? Deixa eu tomar uma água aqui. E se você não cumpre esse projeto, aí ela precisa mais uma vez colocar elementos de poder. Elementos como medo, elementos como as ameaças, gritos, chantagens emocionais, porque quanto mais ela coloca isso, mais ela coloca essa disputa de poder, maior é essa necessidade dela encontrar o resultado que ela quer na vida, mas ela quer através da sua vida. Por isso que essa filha diz aqui que sente muito medo da mãe, né? É uma mãe que atua justamente sobre comportamentos caprichosos, comportamentos que são
desequilíbrios emocionais, falar gritando, falar ameaçando, de forma intempestiva, fazendo chantagem emocional. Qualquer chantagem emocional é a vivência de um abuso psicológico, independente se foi uma vez, se foi 10 vezes, já é só a presença da chantagem emocional. Ela fala aqui, né? Vive fazendo chantagem emocional, inventando histórias, e na maioria das vezes eu cedo. Só isso, só viver uma vez já é viver uma experiência de abuso psicológico, porque a chantagem emocional é uma pressão a partir do medo, a partir da ameaça, a partir da disputa de poder, extremamente pesado, e só experimentar isso uma primeira vez já vulnerabiliza qualquer mente de qualquer mulher, certo? Uma outra coisa que ela diz assim, né? Ela fala me intimidando, eu já tenho 31 anos, sou adulta, mas me sinto uma adolescente controlada. E aí vamos pontuar algumas coisas que são bem importantes. Primeiro, esse lugar de assumir o protagonismo, a autonomia de uma mulher independente é um lugar que a filha precisa assumir. É um lugar que a filha põe o pé e diz assim, isso aqui é pra mim. Eu escolho vivenciar essa realidade. Não é mais sobre a minha mãe, ela ter esse discernimento. Não é mais sobre a minha mãe concordar ou bater palma ou validar a minha independência. É que eu entendo que eu tenho que ser a minha protagonista, a protagonista da minha vida. Eu que sou a principal mulher na minha zona de poder e que por isso mesmo eu escolho a minha vida. Eu escolho me validar. Eu escolho fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes também o que acontece é que as filhas, elas têm alguns argumentos dizendo assim, mas é muito difícil, né? O movimento que a mãe tem de ser uma mulher controladora, de ser uma mulher dominante, muitas vezes termina paralisando a filha de ter determinadas posturas que ela sabe que precisa ter. Só que o foco tem que estar não na dificuldade que a sua mãe é, mas tem que estar na cura e naquilo que é importante para você. O foco não tem que estar na problemática da sua mãe, o foco tem que estar em você aumentar a sua potência. O foco tem que ser sobre você, sobre a sua vida, sobre o quanto aquilo vai ser importante para você. Se mais uma vez você quer embarcar em um processo de mudança na sua vida, mas você está focando apenas no difícil que é a sua mãe, você deixa de ver a potência que você tem. Porque embora seja difícil, quando você aumenta o seu tamanho, você percebe o valor que você tem, você vai acreditar na sua própria capacidade pessoal de dar conta disso aqui. De dar conta de qualquer movimento que a sua mãe tenha, desde chantagem, drama, comportamentos vitimistas, comportamentos controladores. Você entende que você é capaz para dar conta disso aqui. E, logicamente, você não vai se lançar para tudo de forma indiscriminada. Existem lutas que a filha vai precisar embarcar nelas e existem outras que não é pra ela. A filha precisa entender quando ela tem que se posicionar na relação com a mãe, quando ela não tem que se posicionar na relação com a mãe. Quando aquilo ali não vai ser uma briga pra ela, quando vai ser outras pessoas que vão se posicionar frente a isso. O que acontece muitas vezes é que as filhas ora estão, como eu digo pra vocês, no papel de filhas boazinhas, então dão muitos sims achando que a relação vai melhorar ou que a mãe vai reconhecer e mais uma vez ela tem uma carência, ela tem uma dependência emocional, né, dessa valorização da mãe, ou ela tá na postura da filha reativa, ela tá pronta pra guerra, ela tá preparadíssima ali pra, seja pra situações pequenas ou seja pra situações grandes, ela se posicionar com a mãe, ela tá preparada pra guerra. Só que isso é um grande equívoco, porque com isso a filha muitas vezes se sobrecarrega, muitas vezes a filha fica cansada em relação a todos esses comportamentos que a mãe tem. É importante ter o discernimento de quando se posicionar e quando não se posicionar, certo? Uma outra pontuação muito importante de se fazer é que ela diz assim, né? Mas eu sinto que eu sou uma adolescente controlada pela minha mãe. E aí tem algumas questões. Quando muitas mulheres, elas não vêm se posicionando, elas muitas vezes vão vivendo a vida e não vão dando conta que aquilo que elas vivem com suas mães são dependência, é uma dependência emocional, é um ciclo de controle que está sendo passado de geração a geração, mais ela vai diminuindo a potência dela, mais ela vai se intimidando frente a esse cenário, porque o poder pessoal dela vai sendo minado. Imagine uma figura no qual a filha enxerga e tem medo.
Na montagem psicológica na cabeça da filha, essa pessoa é um algoz, né? Essa pessoa é uma figura muito forte, é uma figura de extremo poder, é uma figura amedrontadora. E aí ela vai ficando nessa posição mais acuada, na posição de submissão, e cada vez mais que essa dinâmica continua acontecendo, uma figura de dominância frente a uma figura de submissão, a figura dominante se torna cada vez mais dominante. E a figura submissa se torna cada vez mais submissa. Então você se torna tão distante, a relação, né, a nível psicológico de enfrentamento tá tão distante porque você veio vivendo isso por anos e você não veio, né, você não deu conta de perceber isso, que sim, na medida em que você precisa restabelecer o seu tamanho como pessoa, a sua potência, a sua autoestima, a sua capacidade de se posicionar, vai ser mais desafiador, mas não quer dizer que é impossível. Inclusive, a própria vida nesse processo, ela é muito generosa, porque quanto mais você vai se posicionando, você vai aumentando o seu poder enquanto mulher, mais rápido você vai chegando onde você quer, mais rápido você vai construindo a sua própria autoestima, o seu senso de identidade, mas você vai ficando bem com você mesma. Muitas vezes você vai fazendo isso dentro de um processo de semanas, que parece que você já está fazendo essa vivência a nível de meses, que você se torna muito mais segura de si, você tem muito mais confiança naquilo que você está fazendo, e aí você acelera rapidamente esse processo, onde você aprende a se posicionar com a sua mãe, a lidar com a mãe que tem, você desenvolve autoestima sobre você desenvolve segurança pessoal, você começa a viver a vida que você sempre quis viver, uma vida com liberdade para você, uma vida onde o comportamento da sua mãe, os comportamentos caprichosos dela não mais te afetam. É isso, inclusive, que eu vou mostrar para você, como você seguir um passo a passo para você se libertar do controle da sua mãe no Missão Independência. Esse meu evento online e gratuito, que vai acontecer, a primeira aula vai estar disponível no dia 28 de outubro. E se você quiser participar, se você quiser ter acesso a esse material de forma exclusiva, você tem que clicar no link que vai estar ou na descrição aqui desse vídeo ou na bio do Instagram, entrar no grupo do WhatsApp para você ter acesso a esse material de forma exclusiva. De modo que, quando você vai vivendo tudo isso, quando você vai diminuindo esse distanciamento entre a sua mãe, uma figura dominante, e você uma figura submissa, porque você vai se posicionando, você também vai tendo os ganhos de fazer isso. Você vai ficando bem, você vai sentindo que está entregando a melhor coisa, porque os resultados, eles falam por si. Os resultados que a gente vai tendo diante da vida, a partir dos movimentos que a gente aplica no mundo, eles também vão sendo um feedback muito potente. Eles também vão dizendo pra gente o quanto aquilo ali tá nos fazendo bem. Assim como fazer errado dá uma série de problemas e a gente sente que tá indo mais ladeira abaixo, que mais a gente tá indo pro fundo do poço. Na medida em que a gente aplica um jeito certo, o jeito certo devolve pra gente autoestima, segurança, autoconfiança, autocompreensão. Você sabe por que tá fazendo e você fica bem ao estar fazendo aquilo ali, certo? Uma outra coisa que ela diz, ela fala assim, né? Eu sei que tenho sido muito boazinha e preciso me posicionar. Eu tenho pena por ela já ter sofrido na vida. E como eu comecei aqui essa live falando, expliquei pra vocês como geralmente nasce o perfil de uma mãe controladora. A questão é, entender isso não justifica, seja a necessidade da mãe estar ali descontando, fazendo da filha o seu projeto de vida, não justifica. Assim como também não justifica a filha trazer isso pro próprio colo dela, trazer isso como missão para ela. Pelo contrário, a sua missão é viver a sua própria vida com liberdade nos seus termos. Uma filha que não vive a vida nos próprios termos, ela simplesmente não consegue viver a vida dela em toda a potência máxima que ela pode ter. Porque se você tem a sua energia mental sendo dividida na relação com sua mãe, você não consegue também ter energia mental para aplicar e ver aquilo que precisa ser melhorado e mudado nos seus relacionamentos amorosos, na sua carreira, seja onde você for. Você não sente que tem energia, você não sente que tem espaço, porque você está o tempo inteiro dividindo essa sua energia com outros focos, sobretudo a sua mãe.
Especialmente porque dividir o foco com uma mãe que tem um perfil controlador, um perfil super protetor, ou um perfil narcisista, um perfil perfeccionista, não é pouca energia que uma filha precisa desprender. É muita energia. Tem filhas que só por verem a mãe mandar uma mensagem no celular, o dia simplesmente acaba. Aquele dia ali tá perdido porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe como se posicionar, ela não tem esse repertório. Então é um desgaste tão grande que é justamente por isso que tem outras áreas da vida dela que parece que não anda, parece que não vai pra frente. Quando você sente pena da história da sua mãe, você retira dela a capacidade dela mudar. E você tá tentando tapar o sol com a peneira. O que é que eu quero dizer com isso? Você tá tentando, a partir da sua vida, esconder coisas que a sua mãe precisa ver na vida dela. Que coisas são essas que quando uma filha sente pena, ela tenta esconder a partir, né? Quando ela tenta ali ser a resposta, ser a salvadora da vida da mãe. O que é que ela esconde sobre a mãe que ela precisa, que a mãe precisa que ela enxergue? Que a própria mãe precisa enxergar isso. Primeiro, essa mãe morre de medo da solidão. Essa mãe não sabe estar com ela própria. Ela não sabe estar na própria companhia dela. Ela não tem identidade, ela não tem autoestima, ela não tem potência. Ela simplesmente, ela deve sentir um vazio enorme dentro de si, deve tapar esse vazio com coisas que não é da essência dela. Ela deve tentar de alguma forma, mas não deve ser algo, porque quem vive bem não atrapalha a vida das outras pessoas. Quem vive bem, quem é livre, potencializa para que outras pessoas sejam livres. Quem é livre quer ver o outro também sendo livre e não tendo comportamentos dominantes e controladores. Inclusive, Gabi dizendo a minha, pois é. Inclusive tem muitas filhas que dizem assim, mas a minha mãe, ela é super protetora, ela nem tão controladora, é um gesto de cuidado e tudo mais. A superproteção, ela continua sendo um gesto de controle, ela continua sendo um modo da sua mãe tentar tapar a solidão que ela sente através da sua vida. Pode ser que não tenha comportamentos tão manipuladores, comportamentos tão altos a níveis de chantagens emocionais, mas continua sendo um problema do mesmo jeito, porque ela tem medo da solidão, ela não banca a própria vida, ela não sabe quem ela é, falta perspectiva, ela coloca você nesse lugar para tentar tapar um vazio de dentro dela. E simplesmente, porque tem algumas alunas minhas que dizem assim, minha mãe ajuda muito as outras pessoas, ela faz muito pelas outras pessoas. Ótimo, maravilha, mas se ela não tá fazendo por ela e ela ainda tá atrapalhando a sua vida, tem um problema aí. Não, ela não tá bem ainda assim diante da vida. Uma mulher que tá 100% bem, ela vive a própria liberdade, ela banca a própria liberdade, ela potencializa que os outros sejam livres, quem quer que seja, sobretudo a filha. A filha está dentro de uma cadeia geracional. A relação que a sua mãe tem com você, ela é única. Por isso que não dá pra você estar comparando a relação que a sua mãe tem com outras pessoas. Porque às vezes acontece o seguinte, a filha dizendo assim, nossa, mas a minha mãe, ela é uma ótima pessoa para as pessoas da rua. Ela tem ótimas amizades. Ela tem, assim, pessoas que adoram ela, porque ela é muito querida. Mas comigo é totalmente diferente. Por que isso acontece, Mi? Porque você tá dentro de uma cadeia geracional. Foi sendo passado um repertório, um ciclo de dependência e de controle da sua avó para a sua mãe. Os ensinamentos, a referência que ela tem, todo um processo de visão de mundo, de enxergar a vida, foi sendo passado da sua avó para sua mãe, da sua mãe para você. Então você tá dentro dessa cadeia geracional de mãe e filha, mãe e filha, mãe e filha. Por isso que eu digo que toda filha ela tem uma missão, quebrar esse legado geracional que está sendo passado com muito controle, com muita dominância, com muita dependência emocional. E toda filha que enxerga essas dificuldades na relação com a mãe, ela já está dentro do ciclo de dependência. Ela já está reproduzindo controle, dependência emocional, dificuldade de se posicionar, dificuldade de quebrar as expectativas que as pessoas, né, têm sobre ela. Ela já está sobre esse ciclo. Ela tem que agora quebrar.
Ela tem que agora perceber onde está tendo essas problemáticas, quais são os lastros que entraram aí na vida dela, na carreira, nos relacionamentos amorosos, na própria autoestima, na visão com o corpo dela. E aí ela vai melhorando isso, na medida em que ela primeiro melhora a relação com a mãe. Quando a gente consegue se posicionar com as primeiras figuras originárias, que a primeira figura originária para todo mundo é a relação com a mãe, as outras consequências você passa a ver, a reconhecer e a conseguir a mudar, certo? Que lindo, Gabi, eu tô quebrando isso, exatamente isso. E aí, um dos primeiros, né, quando você age por pena e você tenta encobrir isso com a sua vida, né, tentando dar você ali pra sua mãe, você tentando fazer a sua mãe feliz, você tentando ser a salvadora da sua mãe porque você tá sentindo pena a partir da história dela, primeiro você tá tentando encobrir o medo da solidão que ela tem. E ela precisa enxergar isso, porque é só a partir da dor que ela vai enxergar com isso, é que ela vai conseguir fazer uma seguinte pergunta. E agora? O que é que eu faço na minha vida? E agora? Como é que eu mudo isso? Porque é um incômodo que tem que vir de dentro pra fora. É uma chave que vira de dentro pra fora, certo? O segundo ponto é o confronto com os equívocos do passado. Essa mãe, ela tem muitas escolhas equivocadas, muitas escolhas erradas que ela fez na vida. E ela não se perdoou por isso. Por isso que ela é controladora. Quanto mais uma mãe ela é controladora, mais faltas de perdões, auto-perdões, ela deixou de entregar para ela própria. E aí ela foi tentando montar a vida, em vez de ela se acolher, em vez de ela se ajudar, ela trazer as versões, né, as sombras que todo mundo tem luz e todo mundo tem sombras. Em vez de ela ver essas sombras como uma parte que precisa do acolhimento dela, como essas dificuldades que precisa do acolhimento dela, ela não viu isso. Aí o que é que aconteceu? Ela botou mais controle em cima, mais controle. Eu vou controlar mais ainda a minha vida, porque se eu controlo, isso não vai acontecer. Aí ela tentou controlar a vida dela e agora ela tá tentando, né, controlar a vida dela a partir da vida da filha, fazendo da filha o grande projeto de vida dela, o grande projeto de salvação. É um projeto, assim, que vai fracassar. E é por isso que quando a filha ela tenta se posicionar, a mãe vai com toda a força pra cima. Porque não só tem ali a vida que ela deseja, que a filha viva bem. Tem as expectativas que ela coloca para que quando a filha viva a vida que ela quer, ela sinta que deu certo. Ela sinta que, sabe, que deu bem na vida. Então, os confrontos com os equívocos do passado. Essa mulher, ela tem medo de enxergar isso. Ela não quer enxergar. Ela tem medo. E ela não entende que ela precisa justamente se confrontar com isso para que ela possa ter maturidade, gerar envergadura e ela escolher fazer diferente daqui para frente. Ela escolher mudar essa realidade dela. Um outro ponto que se a filha embarca na pena, ela encobre e a mãe precisa enxergar é a falta de perspectiva de vida. Tem muitas mães que pararam sonhos, projetos. Às vezes elas têm até uma relação de amizade, mas é também uma relação de amizade às vezes tóxica. Às vezes é uma relação amorosa que ela tem, mas é uma relação tóxica, é uma relação pesada. Se você não deixa a sua mãe enxergar a vida que ela tem, a falta de sonhos, a falta de projetos, com certeza você vai ser a continuidade de todos os sonhos, de todas as perspectivas que ela tem. Só que você reduz o seu valor quando você se entrega como um objeto na mão da sua mãe. Ou seja, você deixa de pensar sobre você. Você passa a pensar como a sua mãe deseja. Você passa a tentar encontrar um jeito de se agradar e agradar a sua mãe. Isso é péssimo, porque isso é um grande desequilíbrio. Não dá pra gente servir a dois senhores. Ou a gente firma o pé e dizer assim, isso aqui é pra mim, isso aqui é a minha vida, e eu vou viver 100% a minha vida como eu quero, e aí eu vou precisar desagradar a minha mãe. Realmente, eu vou precisar dizer pra ela que eu não tenho condições de cumprir isso aqui. Que eu não tenho condições de cumprir esse desejo que ela tem e que ela precisa olhar para a vida dela. Ela precisa sonhar novamente, ter perspectivas novamente. Ela precisa se confrontar com isso, certo? Além disso, quando você faz isso, você encobre a falta de autoestima da sua mãe. Você encobre que ela está ancorando o valor dela, o valor enquanto ser humano, o valor enquanto pessoa, o valor enquanto mãe
em outras coisas, em outras pessoas. Às vezes no ter, então ter resultado, às vezes ter dinheiro, ou no ser mãe. E por isso a filha precisa fazer tudo o que a mãe está dizendo, porque ela é mãe. Mães que inclusive precisam dar muito desses argumentos de dizer assim, porque eu sou sua mãe, porque eu sou sua mãe. É porque ela tem uma baixíssima autoestima, uma mulher que precisa reforçar isso, porque eu sou sua mãe. Porque quem quer ensinar, quem quer entregar valor na vida do outro, não precisa estar dizendo que é mãe. Ela simplesmente chega e entrega, porque aquilo pulsa dentro dela, porque aquilo ali é grande dentro dela. Qualquer ensinamento que venha do mundo e da vida, o outro não precisa estar dizendo que eu sou isso, porque eu sou um empresário que ganho X por mês. Não, você chega lá e você entrega o seu ensinamento. Quando a mãe quer estar o tempo inteiro dizendo porque eu sou a sua mãe, é porque ela tem uma baixíssima autoestima, uma necessidade de aprovação muito grande, uma necessidade de não sentir que fracassou na vida como pessoa e também como mãe. Ela não enxerga o valor que ela tem e aí por isso ela precisa ancorar esse valor na filha. Por isso que a filha, mais uma vez, tem que fazer tudo o que ela quer. O problema disso também chega na vida da filha, né? Quando a gente tem esse tipo de relação, quando a gente tem esse tipo de dinâmica, uma filha que fica amedrontada frente a uma mãe controladora, a gente tem as consequências de ser uma filha ansiosa, que tem medo de correr riscos, uma filha que ela tem um nível de imaturidade, uma falta de envergadura, de musculatura diante da vida. Ela só quer dar o passo na vida quando ela sente que tem o chão. E aí é mais uma vez ela, sem perceber, reproduzindo a vida da mãe, só que de uma outra forma. Aí ela tem medo de arriscar, ela tem medo de tolerar os desconfortos, ela tem medo dos desafios, ela tem medo do novo, vive muitas vezes tendo uma crise de ansiedade muito grande, busca nas pessoas uma necessidade de aprovação e de validação, se culpa por tudo, pelo que está acontecendo, cria uma série de pensamentos catastróficos, negativos na cabeça, pessimista, sente que não vai dar conta, muitas vezes vai tendo também uma baixa autoestima, não vai se sentindo suficiente para lidar com as coisas, ela própria vai se retirando da vida sem nem perceber. Então, isso são algumas das consequências de ser uma filha amedrontada, de ser uma filha que teve a sua potência aí por anos minada, mas que agora é a filha quem precisa dar esse passo e de dizer assim, eu acredito na minha capacidade pessoal, eu acredito na minha capacidade de transformação, eu acredito na minha capacidade de que sim, eu posso fazer diferente, que eu consigo, porque caso contrário, você vai ficar com essa sensação de que você é um adolescente, que você é uma menininha dentro de você, que você não consegue, porque essa sensação, essa imagem que uma filha tem de ser a filha adolescente, mesmo tendo 31 anos, como é aqui o caso dessa mulher, é pela falta de postura, é pela falta de maturidade, é justamente porque você foi descendo muito para esse lugar de extrema vulnerabilidade e não saber o que fazer. Mas tem como você retomar o seu poder pessoal, tem como você aprender a se privilegiar mais uma vez. De que forma? Quero convidar você justamente para a Missão Independência, meu evento que a primeira aula vai ao ar no dia 28 de outubro, para que você possa entender os erros que você comete na relação com sua mãe, você entenda qual é a dinâmica, qual é o perfil de filha que você tem, qual é o perfil de mãe que você tem. E a partir dessa dinâmica você entenda como tem que se posicionar de uma forma segura, para que isso acelere o seu processo de independência, o seu processo de liberdade emocional. Outras consequências que as filhas têm, elas não viverem a vida nos próprios termos. Então ela tá o tempo todo, um pé no barco dela e um pé no barco da mãe, às vezes até mais no barco da mãe. Não vive a vida que ela deseja, não vive a vida nos próprios termos. Ela tem que bater o ponto pra mãe muitas vezes, saiu de casa, mas ela tem que estar o tempo todo ligando pra mãe, batendo ponto pra mãe. Ou dentro de casa, ela já é uma mulher adulta, mas ela tem que estar dando o tempo todo explicações, justificativas para a mãe. Então, tudo isso vai sendo uma construção de uma imagem de fato infantilizada, de fato de uma imagem adolescente. Inclusive, é uma das coisas que eu falo por aqui. A filha, ela precisa desde cedo, quando ela percebe que a relação com a mãe dela é um nível de dependência, ela precisa começar a se posicionar. Porque aos 30 anos, a fase dos 30 anos para a mulher precisa ser uma fase onde ela vai ou já estar
próxima a sair de casa ou se preparando para sair de casa, porque a fase dos 30 é a fase onde a mulher vai olhar para a vida, ela vai se confrontar com o que é que eu fiz na minha vida. Daqui para frente vai ser como? Qual é o meu patrimônio? O que é que eu quero para minha vida? Como é que tá a minha carreira? Se você entra na fase dos 30, você ainda tá morando com a sua mãe e ainda mais sentindo que tem, por exemplo, essa imagem de que sou uma filha adolescente, isso dá para você uma atrofia de vida. Você começa a ficar com um nível de angústia tão grande, às vezes você nem percebe que isso está acontecendo dentro de você. Você começa a ficar com um nível de angústia tão grande que você deixa de investir em determinadas áreas da sua vida, você deixa de crescer e potencializar a sua carreira, às vezes os relacionamentos amorosos, as relações de amizade. A fase dos 30 anos para a mulher precisa ser uma fase para ela consolidar determinados planos, determinados carreira dela, ela precisa ir consolidando dentro dessa fase dos 30 anos. Mas se você tá nessa perspectiva e convivendo com a sua mãe dentro do mesmo espaço, logicamente vai ser um confronto, primeiro de gerações, de desejos, de motivações, vai ser o que a sua mãe quer e você tentando agradar a sua mãe e tentando se agradar ao mesmo tempo. Mas uma boa notícia eu tenho para lhe entregar. Você morando com a sua mãe já tem como, pelo contrário, é dessa forma. Você já morando com a sua mãe, você ainda morando com a sua mãe, melhor dizendo, você precisa começar a se posicionar com ela. Porque para você entender que mesmo com essa convivência, de estando ali presença a presença, é aqui na nossa cabeça que a gente conquista a liberdade. De modo que, se você mora com a sua mãe, você pode ter a sua liberdade emocional, você pode ter a sua independência. Isso vai potencializar você para conseguir acreditar cada vez mais na sua capacidade pessoal e pegar toda essa energia e aplicar nas áreas da sua vida, aplicar sobre a sua autoestima, aplicar na sua carreira, aplicar nos seus relacionamentos amorosos. Inclusive foi assim que eu conquistei as minhas coisas, né? Lá no Missão Independência eu vou contar sobre isso. Eu, desde muito nova, aos meus 16 anos, eu comecei a perceber que eu tinha uma relação de dependência emocional com a minha mãe. E cada vez mais, e aí eu comecei a fazer da minha vida um grande laboratório. E eu vou contar isso, essa minha história pra vocês. Comecei a fazer da relação com ela um laboratório, porque eu começava a me posicionar, ver o que dava certo, o que não dava certo. E todas as vezes que ela tentava me controlar, eu não dizia pra mim, é difícil. Eu não ficava olhando, como eu disse, né, lá no início aqui da live, eu não ficava olhando para aquilo que era difícil na relação com ela. Eu pegava e dizia assim, cada vez mais que vier um controle, mais ainda vai ser a minha força, mais ainda vai ser os meus posicionamentos, mais garra ainda eu vou aplicar. De modo que as consequências disso, de eu me ver com uma mulher com autoestima, de eu ver uma mulher com potência, eu ver uma mulher que se desenvolveu na carreira, isso aconteceu de uma maneira assim, disruptiva, aceleradíssima na minha vida. A ponto de apenas um dado, assim. Eu com 23 anos não tinha, era um estágio que eu fazia. Eu consegui, com o dinheiro do estágio, eu tirei um carro pra mim. Foi um presente que eu me dei. E não tinha em nada que seja, R$1 que seja, do dinheiro de qualquer outra pessoa. Quando a gente aplica a nossa energia no lugar certo, quando a gente trata aquele ponto originário, que ele, né, a mudança dele muda todo o nosso repertório, muda todas as consequências, porque dele tá vindo uma série de consequências, seja pra gente não avançar diante da nossa vida. Quando a gente modifica ele, quando a gente trata ele, a gente vê a nossa vida caminhando. Mas eu vou contar isso pra vocês lá no Missão Independência. Não deixem de entrar no link da bio, certo? Se inscrever, entrar no grupo do WhatsApp, certo? Meninas, espero muito vocês amanhã. Se você quiser ter a sua história analisada aqui por mim, manda pra mim no direct, tá? Um beijo no coração de vocês. Ótimo dia pra gente. Tchau!